Errar na criação do design para maquiadoras é a mesma coisa que uma maquiagem feia. Todo mundo vai ver, mas ninguém vai gostar. Hoje a gente vai criar um design para maquiadoras, uma área com muita demanda para design de social media e afins. Nesse vídeo você vai aprender como criar um design para maquiadoras prospectarem mais clientes. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Avos. Se você está cansado dessa rivalidade entre designers, se inscreva e ative as notificações porque você é muito bem-vindo aqui. Nessa série você vai aprender a criar inúmeros materiais de várias áreas em diferentes estilos e versões e tudo organizado em playlists aqui no canal para quando você precisar de referência. Agora deixa um like e bora para a tela do PC. Antes da gente começar, já entra lá no nosso Discord, no canal Download, está lá a pasta para você baixar com todas as imagens já com fundo recortado, outras não, porque a gente não vai precisar recortar. Tá tudo lá prontinho. Só isso já vale o seu like. Deixa o like aí e bora começar esse projeto. Por onde? Ctrl N, 1080 por 1350. Já define as suas margens aí, não importa o tamanho delas. Coloca um fundo, pode ser no branco mesmo. Arrasta para cá as imagens que a gente vai usar. Duas delas estão com fundo removido. Eu ainda não defini qual dessas duas com um fundo transparente a gente vai usar, mas já a gente decide isso. Agrupa tudo e coloca como imagens. Para as cores desse design, eu pensei em duas combinações aqui. Já a gente vai decidir qual delas vai ser. Porém, a primeira cor vai ser um tom de rosa bem clarinho, mais avermelhado, para ficar um rosa mais quente. Pode ser mais ou menos isso, depois a gente ajusta. Com um tom de rosa mais clarinho. E uma cor de contraste aqui seria o mesmo tom, só que mais escuro. Seleciona aqui a mesma cor, para você ter certeza de que está no mesmo hue, na mesma matiz, e arrasta isso lá para baixo. É obrigatório ser o mesmo tom? Não, você pode puxar aqui, ó, pode ser mais rosado. Deixa isso mais cereja, fica mais interessante também. Pode ser azul também, dá uma seriedade mais interessante também. No verde já não fica tão legal, amarelo também é uma opção, porém eu gostei aqui desse tom mais cereja, ficou interessante. Essa daqui é a primeira paleta de cores, talvez a gente use ela. A segunda, eu pensei em trabalhar alguma coisa relacionado com o dourado. Bege, um tom de areia, um tom de bege bem clarinho e um tom escuro dourado, caqui, ocre. Um tom mais dourado. Não precisa ser tom de ouro, pode ser um tom aqui mais sóbrio. Por quê? Porque a gente vai criar um design de maquiagem para casamento. Então pode ser tanto dourado quanto rosa. Pode ser outra cor também, se você quiser, o azul, o verde, tanto faz. Você só tem que saber como combinar isso da forma correta. De todo modo, são essas duas paletas que eu separei aqui para a gente testar. Se as duas ficarem interessantes, a gente faz os dois modelos, manda para a cliente aprovar. Se ela gostar, maravilha. Se ela não gostar, a gente muda de cor. Ctrl G, cores. Para as fontes, eu separei essas duas aqui. Essa primeira se chama Saturday e a segunda se chama Linux Libertine. A gente já usou essa fonte aqui. Elas têm um formato muito interessante. Essa primeira, só para os detalhes, essa daqui para as informações mais necessárias. Agrupa tudo, fontes. Beleza, todo o nosso conteúdo separado, vamos começar a montagem da estrutura. Primeiro, pelas imagens. Vamos decidir qual dessas duas imagens está mais interessante. Eu separei essas duas aqui como se elas fossem a profissional, ou seja, a maquiadora. Qual delas tem mais cara de maquiadora ou vai combinar melhor com esse design? Tanto faz. Aqui a gente vai ter dois pontos e eu já vou te explicar isso aqui para você tomar suas decisões nos próximos designs que você for criar. Eu tenho uma moça com uma cara mais séria, ok? E uma outra com uma cara mais simpática, mais alegre, mais aberta. Receptiva seria a palavra mais interessante para isso. Então depende do público. Se for um público mais classudo, ou seja, um público com um poder aquisitivo maior, que gaste mais dinheiro com isso, a gente tem uma foto mais séria. Se for um público mais econômico, por assim dizer, um rosto mais alegre é mais receptivo, ok? Então esse aqui é o ponto. Eu vou usar essa daqui mesmo, tá mais interessante e pode ser que a cor aqui combine. De todo modo, talvez a gente apague isso, mas eu vou usar essa daqui porque eu gostei mais dela. As outras imagens, essa daqui, essa daqui,
essa daqui e essa daqui são imagens que vão ficar de apoio aqui em volta, tá? Já a gente organiza isso. A posição dessa profissional aqui a gente vai colocar bem aqui em cima, centralizado, porque o restante das informações vão aqui embaixo. Eu vou diminuir isso aqui um pouco, porque está muito grande. Essa outra daqui, eu já vou até apagar ela para não carregar o nosso design. Em volta, eu vou colocar 4 círculos. Um círculo aqui, um aqui e outro aqui. Esses círculos é onde vai ficar a imagem que a gente tem dos serviços. Então vai ficar um bem grande aqui, esse cara aqui a gente pode apagar, deixa aqui esses dois bem grandes e esses outros dois menores. E aqui a gente vai ter as imagens. Essa imagem pode ficar aqui, dessa forma, bem parecido com aquilo que a gente fez no design de dentista. Se você não assistiu, corre lá porque é um design de alta conversão para dentista, dá muito resultado aquilo para odontologia. Pode deixar isso aqui, só que tá vendo que ela tá olhando para fora? Eu já expliquei isso aqui no canal também. Inverte ela para olhar para dentro, vai olhar para profissional aqui. Não vai ficar olhando para fora, desviando o olhar do cliente. Coloca isso para dentro. Essa outra aqui tá de olho fechado, essa daqui tá olhando para frente e essa daqui tá olhando para lugar nenhum porque ela tá de olho fechado também. Então essa daqui a gente também vai colocar aqui desse lado, olhando para dentro, tá? Dessa forma aqui, pode inclusive dar uma inclinadinha para ela olhar para lá também, na mesma direção. Essa daqui a gente arrasta para cá, nessa bolinha aqui, porque ela tá olhando para lá, então a gente vai posicionar isso aqui para dentro, bem aqui, exatamente aqui. E essa última a gente vai colocar lá do outro lado, para cá, para mostrar uma maquiagem diferente. Esse azulão atrás não é legal, mas a gente vai ajustar isso depois, tá? Por enquanto foca só na estrutura, que é o mais importante aqui. Alinha essas duas elipses. Basicamente essa aqui é a nossa estrutura de imagens. Agora falta a parte dos textos. Aqui a gente vai ter uma chamada, aqui nessa parte de baixo, que vai ser o seguinte, vamos usar essa fonte aqui para escrever o seguinte: no dia mais importante da sua vida, deixe essa preocupação com a gente. Esse aqui é o ponto. Pode colocar isso aqui num tamanho 34, muito pequeno. Tamanho 55, interessante. Altura da linha em 50. Organiza os textos com maiúscula, vê se está tudo com acento, pontuação. Perfeito. O mais importante a gente vai substituir pela Saturday, essa fonte aqui, porque essa parte aqui mais importante a pessoa ela tem que ver. Você tem que deixar isso aqui bem claro e ela tem que lembrar que isso aqui é o mais importante da vida dela, então ela não pode estragar tudo, ok? Coloca até aqui, ó, mais. Esse M tá feio pra caramba, né? Vamos deixar em minúscula mesmo. Vamos dar só uma aumentada aqui para 60 ou 65. 65 ficou interessante. Pode baixar isso aqui um pouquinho mais se você quiser também, sempre tomando cuidado aí para não estragar a estrutura. Centraliza tudo e é mais ou menos assim que vai ficar esse texto. Depois a gente organiza isso aqui também. Na parte de baixo, a gente também pode colocar outra informação importante, que é o contato. Ou melhor dizendo, uma chamada para ação, vai ser mais interessante. A princípio, a gente pode colocar só um entre em contato ou alguma coisa desse tipo, tá? Arrasta um pouquinho mais para baixo esse entre em contato, também pode ser aqui no 55, porém no bold, tá? Centraliza isso aqui também, centraliza na página e a gente vai colocar os contatos aqui embaixo, que vai ser o WhatsApp. Aí a gente coloca 28 555 28 17 11. No tamanho 89, porque isso vai ficar maior, centralizado também, e basicamente essa daqui é a nossa estrutura. Posso subir isso aqui um pouco mais. Todas essas imagens aqui com os círculos também podem subir mais, para a gente poder ter um espaço considerável aqui na parte de baixo. Inclusive, você pode colocar mais duas informações aqui, caso ache necessário, tá? Se tiver a necessidade, você tem esse espaço aqui para colocar também, por exemplo, logo e mais alguma coisa, por exemplo, agenda aberta, atendimento in loco ou alguma coisa assim, ou por exemplo, festas e eventos e casamentos e debutantes, sei lá, alguma coisa assim. Vai fazer isso dessa forma aqui. Pode colocar no 34, pequenininho, você vai escrever casamentos e eventos. Se você achar que essa fonte está muito cagado, que eu tô começando a ficar incomodado com ela, você pode mudar. Eu vou deixar essa daqui mesmo pra gente não perder tempo, mas eu acho que eu procuraria uma outra por causa dessas letras maiúsculas aqui que parece que tá me incomodando. Parece não, tá me incomodando. Centraliza isso, a altura da linha coloca em 34 também para deixar mais pertinho, deixa isso lá do lado, duplica isso para cá e coloca
formaturas e debutantes, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu tô dando a ideia aqui, tô te mostrando como você pode deixar isso mais interessante. Assim você tem duas informações e aqui embaixo, ou você também pode colocar outras coisas, por exemplo, maquiagem profissional, maquiagem formal, maquiagem para festas ou algum tipo de serviço nesse sentido, tá? Continuando aqui, pode arrastar isso um pouquinho mais para cima, porque agora a gente tem espaço. Basicamente, isso aqui tá bem interessante, temos uma estrutura bem legal, bem dinâmica e esse é o ponto. Pegando aqui agora as nossas cores, vamos fazer um teste. De fundo, a gente pode pegar aqui o rosa, ou esse begezinho, ou o rosa mais escuro, inclusive pode ser esse rosa mais escuro, ou esse bege, já tô na dúvida. Aqui vai depender do público, tá? Como a gente tá fazendo com um público mais sério, eu vou usar o dourado e depois faço um teste no rosa também. Os textos, você pode inclusive manter as duas combinações, tá? Você pode cruzar aqui as cores e usar uma com a outra, encaixa perfeitamente. Por exemplo, poderia colocar aqui o telefone no dourado, só que ele perde um pouco do contraste, então esse texto aqui poderia ficar no dourado. E o que eu quero chamar a atenção, que são os pontos mais importantes, deixo em outras cores. Esses dois textos aqui também posso colocar no dourado e deixo o vermelho ou cereja só para essa parte de baixo. Fantástico! Vamos ver o resultado final, né? Ok, nossa estrutura está basicamente pronta, temos as informações onde elas precisam estar, agora você já sabe, é que começa o trabalho de um profissional. É daqui em diante que você vai mostrar se o seu trabalho vale o que você está cobrando ou não, ou menos, ou mais. Para a gente começar, eu quero dar destaque para esse ponto de cima aqui. Tem algumas formas que a gente pode fazer para isso aqui, só que eu quero testar o seguinte, eu quero criar aqui uma elipse bem grande, dessa forma aqui. Joga isso aqui para trás das imagens e muda a cor disso para o branco, para a gente testar. E assim a gente vai ter uma divisão bem interessante aqui. Dá para a gente diminuir isso aqui para deixar mais interessante também. E você pode fazer alguma linha assim mais sinuosa que é válido também. Por exemplo, pegar aqui, arrastar isso para cá ou alguma coisa assim, por exemplo, também é válido. É só você arrastar isso aqui para baixo. Essa daqui você vai fazer a mesma coisa, arrastar para cá e arrastar para cá. Se você não sabe como eu fiz isso, você vai selecionar a elipse, pegar a caneta com atalho P, segurar a tecla Ctrl, clicar sobre essa linha azul que está aparecendo, clica sobre o ponto para aparecer essa haste aqui. Você pode tanto segurar o Alt para poder quebrar isso em um ponto, ou só segurar a tecla Ctrl para poder mover caso você queira. Por exemplo, aqui em cima, só segurando a tecla Ctrl, ele mexe as duas, tá vendo? Se eu segurar a tecla Alt, ele quebra essa linha. E esse aqui é o ponto que eu tô falando. Só arrastar isso para baixo e basicamente isso aqui. Depois disso, o que a gente vai fazer? Essa sinuosa que a gente criou aqui, vem filtro, blur, Gaussian blur, converte Smart Object e você pode transformar isso aqui numa espécie de gradiente, tá vendo? Dá um OK, reativa isso. Essa imagem aqui da profissional, você vai fazer o seguinte, você vai adicionar uma máscara, com a tecla G você vai pegar o atalho do gradiente, vai clicar e vai arrastar de cima para baixo até você ver que desapareceu ali aquela linha de recorte. Olha só que sensacional que tá ficando isso aqui. Segura na bolinha e arrasta para sumir com aquilo ali. Perfeito, já temos aqui uma divisão bem interessante. Essa modelo aqui a gente vai ter que mudar esse azul que tá incômodo. Como que você vai trocar esse azul aí? Você tem duas formas de fazer isso. Ou simplesmente pegar a tecla W e pegar essa parte aqui em volta e mascarar, dá um Ctrl I para inverter e muda a cor da parte de baixo. Pode ser esse amarelo aqui ou até esse aqui, que estão em cores bem interessantes. Feito. Ou você pode usar o Selective Color, que eu não vou explicar agora porque demanda muito tempo para fazer isso. De toda forma, isso aqui ficou bem interessante, tá? Você pode inclusive inverter, que eu quero fazer esse teste. Vou duplicar isso aqui com o branco, clicar duas vezes para abrir o Layer Style, colocar um Color Overlay e mudar aqui para esse tom, ou para o tom mais escuro, ou para o tom que você quiser. Tá? Agora é só você habilitar o branco. Olha só que você pode tanto de um jeito quanto do outro. Funciona das duas formas. Só você ver qual dos dois você gosta mais. Qual desses dois está mais interessante? Sinceramente, eu estou gostando mais desse aqui. Mas você pode testar aí e ver qual fica mais interessante. Além disso aqui, a gente vai adicionar aqui um gradiente, radial, reverse e jitter. Mesma coisa de sempre, tá? Isso aqui são detalhes básicos, detalhes padrão, que a gente não precisa perder tempo aqui. Clica aqui no gradiente, arrasta esse
esse ponto aqui de cima, que é a parte da transparência, aqui para 60%, dá um OK. Coloca isso aqui de acordo com o seu gosto. Eu vou deixar isso aqui em 170, porque eu gostei, ficou legal. E vou mudar isso aqui para Multiply. Beleza, já tá ficando interessante isso. Uma coisa legal que você pode fazer aqui também é arrastar esses textinhos para cima dessas elipses. Alguma coisa assim, ó, para dar a entender que você está falando daquele serviço. Por exemplo, ali, aqui embaixo, aqui do lado e essa daqui de cima, aqui, ó. Só que aí você faz alguma coisa, uma bolha, um balãozinho, alguma coisa que indica que você está falando disso aqui, porque vai ficar interessante. Assim você mostra tipos de maquiagens que foram feitas, ok? Aqui no mais importante, eu também vou mudar essa cor. Vamos mudar essa cor aqui do mais importante, porque o ponto mais importante precisa ser mais importante. Pode ser assim. Dá um OK, e ao invés aqui de deixar só o mais importante, coloca dia mais importante e apaga ali o outro dia. E assim a pessoa vai se tocar que é o dia mais importante, só. OK, tá pronto. Mentira, não tá pronto. Parece que tá pronto, mas não tá pronto. Esse aqui é só o começo. Você ainda tem outras coisas para colocar aqui para agregar mais valor a esse design. Essa parte aqui do branco, ao invés de deixar só no branco, vamos mudar essa cor para aquele outro tom de bege que a gente tem lá, aquele areia bem clarinho ali. Aqui em Color Overlay, clica para pegar esse tomzinho aqui, ou rosa também você pode tentar. Só que essas duas cores juntas, elas não são tão interessantes. Nem esse rosa, nem o mais escurão também, não fica muito pesado. Esse clarinho aqui ficou fantástico. Olha só que é só um detalhezinho, tá vendo? O gradiente pode diminuir para 70% para ficar só no detalhe. E se você não estiver gostando dessas cores, lembra do público, tá? Pode ser que esse material com essas cores não vai chamar a atenção de um público econômico, tá? São cores mais sóbrias, são cores mais sérias, são cores mais elegantes. Isso significa que eu vou conversar com um público mais caro. Vamos dar um destaque aqui para essa parte de cima, nessas duas informações aqui. Inclusive você pode fazer aqui em cima maquiagem para casamentos e eventos. E coloca aqui também maquiagem para formaturas e debutantes. Ou simplesmente ignora isso, tá? Eu vou deixar para deixar claro que se trata de maquiagem, tá? Volta aqui, cria um retângulo. Vamos deixar só um retângulo por enquanto, dependendo dá para a gente esticar isso por trás dela e pegar as duas informações. Vamos ver qual das duas vai ficar mais interessante. Tira o preenchimento, coloca aqui no escuro a parte de fora, tá? Aumenta isso aqui para uns 10 mais ou menos. Esse retângulo ficou muito pesado. Vamos colocar aqui em 5. 5 ficou legal. Arredonda aqui em 10 mais ou menos. Vamos fazer um teste. Vou só duplicar isso aqui para facilitar. Seleciona o retângulo, vem em filtro, distort, wave, dá um convert to Smart Object, diminui aqui o número de generators, wavelength pode aumentar, não muito, amplitude você vai diminuir, pode deixar aqui em 5 e dar um OK para ver como é que isso vai ficar. Olha que detalhezinho charmoso que ficou ali. Porém, aqui é o seguinte, esse detalhezinho não vai ficar desse jeito não. Vai fazer o seguinte, você vai lá no Google e vai pesquisar Gold Texture. Ou você pode inclusive ir no Adobe Stock, também funciona. Também vai estar lá. Encontra uma textura que te agrada, dá um Ctrl V, joga isso aqui para dentro, ou melhor, para cima do retângulo e coloca isso em Clipping Mask, dessa forma. Olha só que é só um detalhezinho, tá vendo? Só um detalhezinho. Ctrl U e agora você vai tentar acertar esse dourado com esse tom aqui de bege ou esse tom mais escuro, que vai ser mais ou menos isso aqui, ó, menos 15, pode tirar um pouco da saturação, um pouquinho mais dourado. Se for rosado, você também pode fazer a mesma coisa, ó. Puxa aqui para o tom rosa que você estiver usando, tira um pouco da saturação e olha só que ele ficou rosado. Dá um pouco mais de brilho nisso, porque é só um detalhezinho, esse detalhezinho tem que ficar charmoso e sem exagero. Perfeito. Duplica isso para cá, dá um Ctrl T, pode só diminuir um toquinho, quase nada, para ele mudar o formato. E sinceramente eu não gostei. Sinceramente eu não gostei. Vamos pegar aqui esse retângulo, arrastar isso para cá, para ver se vai ficar interessante. Ele vai distorcer aqui, vai ficar feio esse negócio, mas é só para a gente testar. Não se afoba, tenha calma, tenha paciência. Joga isso para trás, pega os dois textos, pega o texto da direita, alinha para a esquerda, puxa isso para cá, pega o da direita, alinha para a direita e puxa isso para cá. Na verdade, da esquerda, né? Tô falando errado. Também não gostei, ficou feio pra caramba. Então apaga. Seleciona aqui os dois textinhos, arrasta isso mais para baixo, se você quiser. Ou uma outra alternativa também que você pode testar aqui é simplesmente digitar
Makeup, make-up. Aumenta isso aqui bem grande, mais ou menos dessa forma. Pode tirar aqui o maiúsculo, deixe minúsculo mesmo e joga isso aqui para trás das imagens. Assim, clica 2 vezes, adiciona um stroke. Esse stroke vai ser no tom do dourado, pode ser esse aqui mesmo. 2 pixels, dá um OK. Aqui em cima no preenchimento você vai tirar esse preenchimento. Agora é só aumentar isso. Não tá legal porque tá muito grosso. Coloca aqui 1 pixel para ficar pequenininho e é só um detalhe. Isso aqui não precisa ficar escancarado que tá escrito makeup, tá? Você não precisa deixar isso claro. Isso aqui é só um detalhe. Arrasta isso para cá dessa forma. Pode inclusive colocar aqui uma opacidade de 50% porque é só um detalhezinho, tá vendo? 70% ficou melhor. Já tá tomando forma. Pega uma elipse no branco, atrás da modelo, cria essa elipse com blur, Gaussian Blur, converte em Smart Object e encontra aqui um ponto de brilho. 50 ficou perfeito. Modo de mesclagem em Overlay. Pode jogar isso aqui por cima do Makeup se você quiser deixar apagado, se não, deixa por baixo. Dá um Ctrl T, aumenta para deixar ainda mais brilhoso atrás dela. Tá vendo que já tá vindo um brilho mais interessante aqui? É isso aqui que a gente está fazendo. Ainda falta alguma coisa nesses círculos aqui, para eles ficarem interessantes. A gente tem que fazer alguma coisa. Uma delas, que dá pra gente fazer aqui, vai ficar muito legal, e essa dica aqui vai ser monstruosa. Você vai fazer o seguinte, você vai selecionar as elipses e a imagem, cada uma individual, e vai converter em Smart Object. Dessa forma aqui, seleciona os dois, botão direito, converte em Smart Object. Faz a mesma coisa em todas elas. Por quê? Porque agora é que vem o detalhe brutal que a gente vai fazer aqui, ó. Essa daqui, você vai duplicar para baixo, vai vir em filtro, Blur, Gaussian Blur e vai colocar isso aqui mais ou menos uns 30 pixels. Só vai dar um toquinho para baixo, dessa forma. Diminui a opacidade para uns 50%, ficou fraco. 90%, ficou melhor. Vai fazer a mesma coisa em todas as outras. Essa daqui e essa daqui. Seleciona todas, Ctrl J, arrasta isso aqui lá para baixo, segura a tecla Alt, clica nessas bolinhas aqui, ó, e duplica para cada uma delas. Dessa forma. Seleciona as 3 que você acabou de replicar e arrasta para baixo. Dessa forma aqui, ó. Arrasta isso até mais ou menos você encontrar o ponto ali, ó. Tá vendo? Opacidade em 90% ou menos, dependendo da intensidade dessa sombra que você acabou de criar. Porque tá vendo que ele cria um brilho diferente, ele pega as imagens, ele pega a cor das imagens e duplica isso para baixo. Olha só, você não está criando uma sombra, você está criando uma espécie de brilho. Esse aqui é o detalhe, tá? Procura deixar num alinhamento bem legal, bem interessante, para que isso faça mais sentido, para que isso fique mais interessante ainda, tá? Centraliza ou alinha os dois e arrasta de um jeito que fique legal. Tá tomando forma, mas ainda não tá pronto. Calma aí. Pega essa elipse que tá atrás dela e duplica lá para baixo, até mais ou menos aqui embaixo, onde está o telefone, para a gente dar um pontinho de brilho ali. Aumenta esse Gaussian Blur para uns 80, só para deixar isso mais interessante. Com bastante cuidado, para não deixar isso muito claro assim, porque fica feio, tá? É só um detalhezinho imperceptível. Pode inclusive fazer isso para as laterais, de alguma forma aqui. Pode inclusive deixar isso centralizado bem onde está o texto aqui, só que com opacidade de uns 20%, um pouquinho mais, 50%. E aumenta o Gaussian Blur para 100. Tá vendo que é um detalhezinho tão sutil que praticamente não dá para ver que ele tá ali, mas ele tá ali. Olha só, esse é o tipo de detalhe que enriquece o seu material. Então calma aí, que já tá quase pronto, mas ainda faltam detalhes importantes. Vai lá no Adobe Stock, ou no Google, ou onde você quiser, e pesquisa por Circle. Eu achei esse cara aqui. Porém, olha só que ele tá com esse quadriculado. E tá lá no Adobe Stock, tá? Você pode baixar isso aqui em vetor e usar o vetor, tirando o fundo. Porém, a gente vai usar isso aqui mesmo. Como? Clica 2 vezes aqui, clica aqui nessas bolinhas e começa a arrastar até você ver que desapareceu todos os quadriculados. Com bastante cuidado para não estragar a parte interna, tá? Segura um pouquinho mais, segura a tecla Alt e quebra isso aqui no meio para tirar um pouquinho mais. Olha só que sensacional que ficou isso aqui. Ainda ficou esse risco aqui, tá vendo? Coloca uma máscara, pega um pincel e tira isso manualmente. Beleza, mas o que você vai fazer com essa elipse aí? Você pode trabalhar ela do jeito que você achar melhor, atrás das imagens ou na frente. Eu vou jogar isso aqui na frente das imagens, dá um Ctrl U aí, clica em Colorize e encontra pontos de brilhos que sejam interessantes. Pode ser aqui num tom bem bege ou naquele tom cereja que a gente estava trabalhando. Eu vou deixar aqui nesse tom que eu gostei bastante.
dá um OK, dá um Ctrl T e faz o teste. Joga isso para cima das imagens, dessa forma, para criar uma espécie de moldura. Se você achar que ficou legal, mantém. Se não, você apaga. Simples assim. Pode inclusive fazer o seguinte, ó, converte em Smart Object, vem em Filtro, Blur, Gaussian Blur e dá uma desfocada bem sutil, não exagera para não ficar feio, coloca aqui uns 2 ou 3 pontos, 3 pixels mais ou menos, vai ficar legal. Ficou interessante, bem interessante. Duplica, pode dar um Ctrl T aqui, rotacionar isso pro outro lado, já que tá com aquele corte ali, para a gente não precisar editar na parte de dentro. Duplica mais uma vez, a gente vai ter que editar isso aqui, não vai ter jeito. Clica 2 vezes no Smart Object, ferramenta de corte, clica e arrasta isso até você ultrapassar aquele limite de corte. Ctrl S, Ctrl W, volta aqui e faz os ajustes que achar necessário. Aqui o terceiro, só diminuir, só redimensionar isso aqui bem certinho, gira aqui, ó, rotaciona isso para não ficar idêntico todos eles e dá uma diferenciada em cada um, tá? Dá uma rotacionada assim, ó, pronto, parece que eles não são iguais. Cara, olha para a qualidade desse design. Se você é homem e acha que você não vai ter esse tipo de trabalho, você está muito enganado, tá? É uma questão de preferência também. Se você não quiser pegar, é uma coisa. Se você quiser, você vai ter que saber ter esse toque para poder criar esse design mais delicado, digamos assim. Tá basicamente pronto, falta aqui alguns detalhes. Essa elipse de trás aqui, diminui aqui a opacidade para uns 70%, tá? Ficou ruim do jeito que tá. Volta lá no Adobe Stock e pesquisa por Sparkles. De preferência com fundo preto e com detalhes em branco. Joga isso aqui lá para cima para a gente visualizar como é que tá ficando. Muda o modo de mesclagem para Color Dodge ou Screen ou Linear Dodge Edge. Você que vai decidir isso aí, tá? Eu gostei aqui desse Linear Dodge Edge. Vou só dar um Ctrl T, aumentar isso aqui e deixar isso aqui bem aqui em cima. Não gostei na verdade não. Estourou ali. Muda isso aqui para Screen para não atrapalhar o brilho que tá ali. Só que isso aqui não vai ficar na frente das imagens, tem que ficar atrás. E agora você tem duas opções: mascarar isso e tirar aqui da parte de cima das imagens ou jogar isso para trás das imagens e deixar isso só na parte de trás. A escolha é sua. Eu vou colocar na frente, vou pegar o pincelão, vou pegar aqui o meu pincelão nessa parte aqui de dentro. Se você segurar a tecla Alt, clicar com o botão direito para as laterais, você aumenta e diminui o pincel. Ou, se você clicar para cima e para baixo, você diminui a dureza dele. Mais ou menos nesse tamanho aqui. Vou dar uma pincelada nessa menina, outra pincelada aqui e a mesma coisa nessas aqui, ó. Uma aqui, sem dureza, vou pincelar aqui no rosto dessa modelo. Dessa forma aqui, ó, tirando todo esse brilho da parte de fora. Já tá com uma cara brutal isso aqui, né? Falta agora, só na parte do texto, a gente descer um pouquinho. No Entre em Contato, cria aqui um retângulo, mais ou menos desse tamanho, com as bordas totalmente arredondadas, o contorno no cereja, sem preenchimento, com borda de 2 pixels. Mais ou menos isso. Centraliza, pode jogar isso aqui um pouquinho mais para cima, e o texto você vai diminuir para o 42. Pode jogar isso mais para cima, volta aqui no retângulo, diminui aqui as laterais, pode aumentar aqui a linha para 3 pixels, diminui um pouquinho mais, centraliza os dois para ficar bem legal isso aqui. Dá uma certa distância, tá? Não deixa muito pequenininho, senão vai ficar ruim. O 28 você pode diminuir. Eu tenho certeza que você tá falando aí que esse 28 é o DDD e tá muito grande. Então faça isso, deixa isso bem organizado. Texto, pode jogar isso mais para cima para dar um pouco mais de espaço. Se você não gostar dessa linha aqui, desse retângulo, você pode tirar, tá? Não precisa deixar só porque eu coloquei, não. Pode ser que fique mais interessante sem. Todas as imagens e esses brilhos aqui, todas elas, tá vendo? A gente vai puxar um pouquinho mais para cima ainda para dar mais espaço para essa parte de baixo. Beleza. Tá tomando forma, tá ficando interessante, tá praticamente pronto. Falta o quê? Falta só, nessa modelo aqui, a gente criar uma nova camada, pegar o pincelão, no branco mesmo, e dar umas pinceladas aqui para criar um flarezinho. Mesma coisa aqui na parte de baixo, aqui nessa lateral, e basicamente é isso. Só jogar isso aqui lá para cima, para pegar o flare aqui nessa parte de lado aqui também, essa parte de cima. Joga isso aqui mais lá para cima, para pegar ali, tá vendo? Maravilha. O que falta agora?
Essa modelo aqui, a gente precisa tirar um pouco do contraste dela, cria aqui uma nova camada com Brightness and Contrast, adiciona em Clipping Mask e tira um toquinho do contraste dessa modelo, só um toquinho. Já você vai entender por quê. Na verdade pode tirar tudo porque ela tá bem contrastante aqui. No Brightness não precisa mexer. Maravilha. Por fim, vai lá de novo no Adobe Stock, pesquisa por Elegant Texture ou Elegant Pattern, também é uma opção. Esse cara aqui eu acho que vai ficar foda demais. Esse cara aqui, ó, flipa isso na vertical, joga esse cara para baixo, muda o modo de mesclagem aqui até você encontrar um que vai ficar legal. Esse Soft Light ficou fantástico. Tá aparecendo esse recorte, vai adicionar uma nova máscara, pegar o pincelão maior aqui, deixa o pincel maior, deixa o pincel bem grande e só apaga essa parte de cima. Só isso. Brutal. Diminui aqui a opacidade para uns 70%, 80%, você decide. Pode testar isso aqui na parte de cima também, tá? Só flipa na vertical, joga isso aqui lá na parte de cima, seleciona os dois e joga isso lá no background, lá embaixo, por cima do gradiente. Exatamente assim. Arrasta um pouquinho mais para cima o make-up. Se quiser tirar, pode tirar porque vai ficar foda. Se quiser deixar, pode deixar porque vai ficar foda. E basicamente está pronto o nosso design. O que falta? Só uma pós-produção, um pequeno retoque aqui, Ctrl Alt Shift E, filtro, Camera Raw Filter. E é aqui que a mágica acontece. Se você tirar, fica top. Se você adicionar, fica top. Mas eu acho que mais clarinho ficou mais legal. Agora é uma questão de gosto, tá? Vai do seu gosto. Se quiser deixar mais quente, deixa mais quente sem exagero. Se quiser deixar mais frio, também sem exagero para não parecer Game of Thrones esse aqui, tá? Só um toquinho aqui, ó, menos 5. Perfeito. Toquinho de contraste, tira um toquinho dos highlights, sem exagero. Dá um toquinho no clarity, dá um toquinho aqui nos shadows também, porque olha só esse shadows aqui, meu amigo, perfeito. Dá mais um toquinho aqui no clarity para dar um pouquinho de cor. Detail, pode aumentar o sharpening. Effects, dá um toquinho de grain. Aproxima para ver como é que tá ficando. Dá um toquinho de grain até ficar legal aqui, ó. Perfeito. Ok, meu amigo, tá pronto. Olha só esse pequeno detalhe de pós-produção, a diferença gigantesca que faz. Essa modelo, ela poderia ter ficado um pouquinho mais para baixo, tá? Que ela tá bem próxima lá da margem. Pode descer ela um pouquinho antes de fazer a pós-produção, tá? Desce ela um pouco mais aqui. Não tem problema se passar um pouquinho da margem, tá? Mas pode descer ela um pouquinho mais que vai ficar melhor. Esse é o nosso design finalizado. Me conta aí o que você achou. Eu sei que você fica perdido na hora de começar a criar e muitas vezes você acha que é bloqueio criativo, mas essa é uma mentira que tem muita gente contando por aí. Você não tem bloqueio criativo, só não sabe o que fazer nem por onde começar. E isso te rouba um tempo precioso que você podia estar criando outros materiais e ganhando mais dinheiro. Você consegue resolver isso em menos de 3 meses. Clica aqui e descobre como um designer de outra dimensão vai te ajudar a resolver esse problema. Deixa um like e te vejo daqui a pouco no próximo vídeo. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Auto.